Sétimo selo. Apocalipse capítulo 8, o sétimo selo e os 7 anjos com as suas trombetas. Pois é, irmãos, você já ouviu falar tanto, foi nas trombetas de Deus, né? A trombeta tocou, vai tocar, já tocou a última, a terceira, a quarta, tantas coisas nós ouvimos. Pois é, chegamos nela, ou melhor, nelas, chegamos nas trombetas de Deus. Nós temos uma perspectiva de um dia a última trombeta tocar, não é? Então, olha que maravilha, né? Estamos diante delas aqui. Vamos ler. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu. Houve o quê? Silêncio no céu. Cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terra. Foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Agora observe, irmãos. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Só até aí, irmãos. Só até aí. Que espetáculo, não é? Hoje, irmãos, nós não entraremos ainda nas trombetas, tá? Mas eu queria que a igreja lesse todo esse texto até aqui, para que você tenha ciência que texto glorioso nós estamos diante. Nós ficaremos apenas na primeira parte hoje, das orações dos santos. Domingo que vem nós entraremos nas trombetas. Vamos ficar curiosos para saber o que é que cada trombeta dessa quer dizer para nós. Saiba, uma coisa é certa: cada trombeta dessa é um aviso para a terra, é um sinal, é um alerta. Até porque a ideia de trombeta vem do Antigo Testamento. Quando um exército estava atacando outro exército, era tocada as trombetas para avisar, para os exércitos se prepararem que estava sendo atacado, que ia ter guerra. Então era um aviso para as pessoas estarem de pé, preparadas, não dormirem. Tem a mesma ideia solene as trombetas do Apocalipse: avisar a humanidade que Cristo está voltando. Esse é o som das trombetas. Isso aqui já fique claro e evidente para a igreja. Cada trombeta dessa é um ecoar no mundo. E pode
ver que em cada trombeta houve catástrofe, houve coisas miraculosas acontecendo no mundo, aqui, na terra. A trombeta toca no céu e a terra é afetada com coisas miraculosas. Se você me perguntar, já tocou alguma dessas trombetas? Sim, já tocaram. Já tocaram algumas dessas trombetas aqui. A última ainda não tocou, mas algumas delas já tocou no céu. Já houve efeito na terra. Domingo que vem nós vamos saber. Vamos conversar sobre isso, só para deixar ser curioso mesmo. Vamos lá. Vamos para o versículo 1. Irmãos, o sétimo selo segue o sexto. É separado pelo interlúdio do capítulo 7. Os dois selos têm um propósito comum. Vou repetir para nós entendermos, irmãos. Eu preciso da sua atenção para você entender isso aqui. O sétimo selo segue o sexto. O sétimo, ou melhor, desculpe. O sexto selo segue o sétimo selo, que é separado em interlúdio entre o capítulo 6 e o capítulo 8. No meio está o capítulo 7. E tem o mesmo propósito comum, a saber, a descrição de Deus julgando os incrédulos. A continuação do sexto, se vocês prestaram atenção, houve um interlúdio, não foi? Não houve um interlúdio no meio entre o sexto e o sétimo selo? Houve um interlúdio. E o que foi o interlúdio? Capítulo 7. O capítulo 7 é o interlúdio, é a parada. Houve uma parada. Não houve uma continuação. Depois dessa parada, e foi explicado aqui domingo passado, por que houve essa parada? Por causa da pergunta do capítulo 6, do versículo 17. O versículo 6 acaba como? Quem pode suster-se? Então, diante dessa pergunta, houve um interlúdio entre o 6 e o 7. O sétimo selo. João teve que responder a quem perguntou a ele quem vai escapar da ira de Deus. Então, o capítulo 7 é tratando sobre o quê? Sobre a igreja, a glória, os selados. João respondeu. Sabe quem vai escapar? Todos aqueles que tiver o selo de Deus na testa. Então, João foi parado, teve um interlúdio, e João responde a pergunta do capítulo 6. Quem pode suster a ira do cordeiro? Capítulo 6, versículo 17. João responde: todos aqueles que foram selados pelo sangue do cordeiro. Eles vão escapar. Eles não vão sofrer o juízo eterno. Esses não sofrerão o que vocês irão sofrer. Uma vez que João respondeu a pergunta que foi feita a ele, no versículo 6, com o capítulo 7 foi a resposta, até capítulo 7, até o versículo 17, João respondeu isso aí, que foi a glória da igreja que nós vimos na pregação passada. Agora, irmãos, nós chegamos ao capítulo de número 8. Acabou o interlúdio. Chegamos. Observe que o texto, o selo acaba com um juízo de Deus sobre os ímpios, no versículo 17. Depois vem o interlúdio, como foi dito aqui, no capítulo 7, que é o capítulo da resposta de João. Vou passar. Notem que a sequência dos primeiros 4 selos descreve os cavalos e os seus cavaleiros, correto? O quinto selo revela as almas debaixo do altar. Vocês estão lembrados, né? Que o quinto selo é as almas debaixo do altar, clamando a Deus por quê? Justiça, não é? O quinto selo revela as almas debaixo do altar, clamando a Deus justiça, solicitando a Deus que vingue o seu sangue derramado. O sexto selo descreve os ímpios, rocando aos montes e as rochas que cubram da ira de Deus e do Cordeiro. O sétimo selo é uma continuação do sexto. Porém, agora surge um período de silêncio no céu, como vocês acabaram de ver agora. Irmãos, vejam, os selos mostram para nós, preste bem atenção para nós entender, os selos que até agora passaram mostram para nós que o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo. Vou repetir, é o que nós estamos vendo aqui. Os selos que está sendo pregado aqui está mostrando para nós, para a igreja, o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo. Como é que o 17 acaba? Mostrando para nós o que vai acontecer com quem? Com os ímpios, o fim deles, a reação deles, dando também uma ênfase ao que a igreja terá de sofrer por amor a Cristo. Vou repetir.
Os selos até aqui que foi pregado mostra para nós o que vai acontecer até a volta de Cristo. Mas ele dá também uma ênfase ao que a igreja terá de sofrer por amor a Cristo. Já as trombetas, que nós estamos vendo aqui no versículo 8, que nós iremos entrar aqui, parte do mesmo ponto, descreve o que vai acontecer na história até o retorno de Cristo, dando ênfase ao sofrimento pelo qual o mundo irá passar, como expressão da advertência de Deus. Vou repetir. As trombetas que vamos entrar aqui têm a mesma ênfase. Mesma ênfase de quê? Dos selos. Ela traz a mesma ideia de advertência. O que vai acontecer na história até o retorno de Cristo. E a ênfase das trombetas é o sofrimento pelo qual o mundo irá passar, como expressão da advertência de Deus para a terra. Agora, irmãos, eu quero trazer uma solene observação para a igreja sobre os ciclos que nós iremos ver em Apocalipse. Porque vocês vão perceber que à medida que nós vamos avançando no livro de Apocalipse, vocês vão ver João contando e recontando a mesma história. Vou repetir. Ao ponto que nós vamos avançando nesse livro, a igreja vai perceber, vocês vão ver João contando e recontando a mesma história, mas sempre em uma perspectiva diferente, de um ângulo diferente. Então, no decorrer, nós vamos ver no livro de Apocalipse, você vai ver o juízo de Deus, você vai ver a morte do Cordeiro, você vai ver o trono de Deus, você vai ver a redenção dos justos, o juízo dos ímpios, por muitas vezes no Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse foi escrito em 7 ciclos, onde João conta e reconta a mesma história. Fatos que ocorreram da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Eu estou avisando a igreja, porque quando acontecer, vocês já vão estar ligados. Mas já passou isso aqui, pastor. Isso aqui estava lá no 6, estava lá no 5 e está aqui no 13. Estou avisando, exatamente. O Apocalipse foi escrito em 7 ciclos. Histórias que é contada e recontada, sempre de um ângulo diferente. A segunda vinda de Cristo, mas sempre numa perspectiva diferente, em um ângulo diferente. O capítulo 6 alinha os selos que introduzem as perseguições dos santos. O capítulo 7 descreve os santos protegidos de todo o mal, em razão de terem sido selados. Mas o capítulo 8, e é o que nós iremos entrar agora, põe em cena o soar das trombetas do juízo, que vaticinam a destruição dos ímpios. Note que o soar das trombetas constitui sinais de advertências para as pessoas que se opõem a Deus. Quando se recusam a dar ouvidos à sua palavra, então as taças da ira são derramadas sobre elas. A função das trombetas é propriamente avisar e alertar-nos a humanidade do perigo que eles estão correndo se não derem ouvidos à palavra de Deus. Pois é, irmãos, tanto que nós já ouvimos falar sobre as trombetas de Deus e sobre a última trombeta. Será que já tocou as trombetas? Quantas já tocaram? Pois é, chegamos até elas agora. Estamos diante das famosas trombetas de Deus e temos a missão de analisar cada uma delas com toda atenção. Vamos para o texto. Dito isso como introdução, vamos entrar na exposição. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Mistério, né, irmãos? Por que esse silêncio, né? Bom, se vocês lembrarem, capítulo 4, 5 e 6, está havendo festas nos céus. Sons bem altos, louvores entoados em altidão. Mas por que ao entrar no capítulo 8, a Bíblia diz que houve silêncio no céu de meia hora? Isso é um mistério. Houve silêncio no céu de meia hora. Veja, irmãos, há 3 interpretações que se encaixam perfeitamente as 3. A primeira
é que houve silêncio no céu, porque o que está por vir agora não tem motivo para se festejar. Vou repetir. Até aqui, estava havendo festa no céu. E você sabe disso. Os anjos, os 24 anciões, a igreja louvando em voz alta, digno é o Cordeiro, digno é o Senhor. Vocês viram até aqui. Mas ao entrar aqui, o sétimo selo ser aberto, foi que houve no céu? Silêncio de meia hora. Primeira ideia para nós entendermos isso aqui é: parece, irmãos, que isso aqui quer mostrar para mim, para vocês e para a igreja que esse silêncio está dizendo que o que vai ser anunciado agora é tão terrível, é tão estarrecedor, que não há motivos para ter festa. Faz sentido, não é? Não estamos vendo mais louvor aqui. Acabou o louvor, a adoração. Houve silêncio. Depois que o selo foi aberto, o céu calou. Meia hora, a Bíblia faz questão de dizer. Então a primeira coisa é: o céu entrou em silêncio, porque será tão terrível, mas tão estarrecedor. As trombetas, você viu um pouquinho agora que vai ser estarrecedor mesmo, que não há motivo para se festejar. Agora, devemos se perguntar realmente, por que houve esse silêncio no céu? Primeira interpretação é essa: silêncio no céu representa também, irmãos, atitude de reverência, suspense e tremor diante do julgamento de Deus. A primeira ideia é: não há motivos para se louvar agora. O que está por vir, as trombetas, um anúncio que será feito, é algo tão estarrecedor que não há motivo para se festejar. Por isso, silêncio. Mas o segundo é uma atitude de reverência, suspense e tremor diante do julgamento de Deus. Agora, o terceiro é assim para nós, bem consolador e significativo. A terceira verdade que esse texto quer nos mostrar, irmãos, é que o céu fica em silêncio também para ouvir as orações dos santos. Você escutou isso? Esse silêncio aqui, que houve no capítulo 8, é também para dizer para nós que o céu fica em silêncio para ouvir a oração da igreja. Eu sei que você pode olhar e dizer assim: não, pastor, você está dando muita importância para nós. O que é isso? Como assim? O céu fica em silêncio para ouvir a oração da igreja? Não, isso só pode ser uma forçação de texto isso aí. Não, não é não. O céu fica em silêncio para ouvir a oração da igreja. O texto vai deixar isso claro para nós. Vamos lá, irmãos, versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Até aí. Veja, irmãos, esses 7 anjos aqui, irmãos, a Bíblia não descreve o nome, mais uma vez. A Bíblia não menciona o nome deles. E o que nós sabemos é que são seres poderosos que estão a serviço de Deus e que estão diante do trono de Deus. Observe, foi dado a eles 7 trombetas. Cada anjo desse tem uma missão de tocar uma trombeta dessa. Irmãos, tanto o número dos anjos, 7, como as 7 trombetas, você vai ver muito o número 7 no Apocalipse. Porque o número 7 em Apocalipse representa a completude e perfeição. Vou repetir. Sempre que você vê 7 trombetas, 7 anciões, sempre que você vê esse número 7 anjos, é porque esse número 7 no livro de Apocalipse representa a completude e perfeição. Número 7 em Apocalipse é o número da completude e é o número da perfeição. Por isso você vai ver 7, 7, 7, sendo sempre repetido. Vamos para o 3 agora, vamos lá. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com
incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Até aí. Veja, irmãos. Primeiro nós vimos 7 anjos, não foi? Não é a imagem que temos aqui primeiro? 7 anjos com cada um uma trombeta na mão. Mas a Bíblia, olha que o cenário muda de repente, e outro anjo se apresenta até a Deus, irmãos. Veja, nós somos informados que outro anjo chega-se até a Deus. Irmãos, João mostra ao leitor outra evolução que está acontecendo aqui junto ao altar de Deus. Vou repetir. João, o apóstolo João, olhe para o texto, continue me ouvindo e olhando para o texto. O apóstolo João mostra ao leitor, para saber se a minha interpretação está de acordo com as escrituras, tá? Faça como os bereanos, me teste. O apóstolo João mostra aos leitores outra evolução que está acontecendo junto ao altar, e daí a mudança de cena. Olhe que há uma mudança de cena no céu. Por isso a cena mudou. E aqui nós estamos vendo diante de Deus, primeiro, ou melhor, na presença de Deus, 7 anjos. E agora veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro. Irmãos, João está mostrando aqui agora para nós o efeito que as orações dos santos têm no discurso da história. Vou repetir isso aqui. Escute. João, o apóstolo, está mostrando para nós aqui agora, com esse versículo que você está aí nas suas mãos, o efeito que as orações da igreja têm no discurso da história. Irmãos, observem que foi dado a esse anjo muito incenso. Vamos lá, repita, vamos ler de novo. Versículo 3. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito. Pronto. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Agora a pergunta é: por que foi dado tanto incenso a esse anjo para oferecer junto com as nossas orações? Por quê? Porque nossas orações. E para você ficar mais assim impactado, feliz, boquiaberto, saiba, tenha convicção, essas orações que estão aqui são as suas, as minhas e a da igreja. Orações passadas, presentes e futuras. É a sua oração, aquela que você achou fraquinha, gaguejante, está aqui. Está aqui no trono de Deus. Está aqui diante do altar de Deus. A sua oração. E eu pedi a Deus uma coisa, irmãos, após essa pregação. Por isso eu quero ficar só aqui, para após isso você entender o sentido, a profundeza, a grandiosidade da oração do povo de Deus. Você vai entender hoje o efeito que tem a minha e a sua oração. Nós vamos entender hoje quão impactante é quando a igreja ora aqui na terra. A Bíblia vai deixar claro isso para nós. E eu tenho certeza, eu pedi a Deus, isso vai animar você para orar mais. Eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais ânimo para você orar muitas mais vezes. Só de você saber, olha, a primeira coisa que nós devemos se animar aqui é de saber que o céu fica em silêncio para ouvir as nossas orações. É pouco isso? Você acha isso pequeno? O céu ficar em silêncio para ouvir as nossas orações. É uma ideia que Deus dá tanta atenção, mas tanta atenção às nossas orações, que quando elas chegam lá, até os céus ficam em silêncio para Deus ouvi-las. Você sabe o que é isso, irmãos? Agora a pergunta que nós devemos fazer é: por que essas orações estão misturadas com incenso aqui? Por que esse anjo pega essas orações junto com as nossas orações e oferece com incenso? Como você mesmo viu, a oração de todos os santos. Talvez passou desapercebido, né? Vamos ler de novo para você testificar que aqui é a oração não de algum santo, não de uma parte da igreja. Como é que está escrito aí? De todos, vamos lá,
veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos. Está todos aí, irmãos? Todos os santos. Você faz parte de todos os santos. Diga um amém. Amém. Ficou melhor. Veja, irmãos, todos os santos. Se você é crente, olha, escute o que eu vou dizer. Se você é crente convertido no Senhor, você faz parte desses santos. E se você faz parte desses santos, o que é que o texto está dizendo aqui? A oração de todos? Então a sua também está aqui, não é? Feita em todos os lugares. Está aqui, irmãos, as orações que você fez há anos atrás. Vou repetir. Está aqui nesse trono as orações que você fez há anos atrás. Nenhuma delas se perde. As orações que continua fazendo, que a igreja continua fazendo, está aqui, diante do trono de Deus. Está falando das nossas orações, como eu disse, passadas, presentes e futuras. Mas mais uma vez a pergunta é: por que as nossas orações teve que ser misturada com incenso? Primeira coisa para nós entendermos melhor isso aqui. O altar do incenso, irmãos, no tabernáculo, escute isso, era uma cópia daquele existente no céu. Vou repetir. O altar do incenso no tabernáculo de Deus na antiga aliança era a cópia daquele existente no céu. Esse altar era santíssimo para o Senhor Deus, porque uma vez por ano, escute, o sumo sacerdote fazia expiação com o sangue da oferta pelo pecado. Êxodo capítulo 30, 10, precisa abrir. Com o sacrifício na cruz, Jesus satisfez a necessidade de expiação de uma vez por todas. Você acabou de ler agora, Hebreus capítulo 9. Por esse meio, ele removeu os pecados do seu povo e aperfeiçoou o seu povo as suas orações. Irmãos, vamos entender o que é esse incensário de ouro. Incensário é um recipiente onde se deita incenso, o qual às vezes era feito de uma resina aromática, da madeira de olíbano. Esse incenso era queimado para que a fumaça, escute, permeasse a área com o seu fragrante aroma. Meus irmãos, a pergunta é: por que esse incenso tem que ser misturado com as nossas orações? Por que foi dado tanto incenso a esse anjo? Por que as orações dos santos não podiam ser oferecidas só? Por que tem que ser acompanhada com os seus incensos? Porque a multidão de orações expressas por todos os santos sobre a terra tinha que ser misturada com essa fragrância de aroma suave. Irmãos, eu sei que isso possa ser alarmante para nós, mas acredite, nem as nossas orações são tão santas e tão puras assim como nós pensamos. Eu sei que a última coisa que você podia pensar que ia haver impureza é quando você está orando, porque eu sei, você se ajoelha com tanta sinceridade, você está assim em um momento tão espiritual que eu sei que jamais passou pela sua mente que até aquela oração, irmãos, não é tão santa e tão pura assim como nós pensávamos ser. Pois é, irmãos, esse incenso que você está vendo aqui, sendo dado ao anjo, muito incenso para ser oferecida junto com as nossas orações, nada mais é do que uma forma de purificação das nossas orações, para que elas sejam aceitas e agradáveis, como aroma suave diante do trono de Deus. Eu fiquei assim, talvez como você, estarrecido. Até a minha oração precisa ser purificada. Tem um anjo no céu específico o seu trabalho, sabe qual é? Purificar as suas orações. Isso é muito tremendo, irmãos. Isso é, meu Deus do céu, até as nossas orações precisam ser purificadas. Você entende agora porque tanto incenso
falasse mal a Deus, em virtude da nossa fraqueza pecaminosa, as nossas orações humanas são incompletas e manchadas. Por essa razão, devemos ser apresentados com a fragrância do incenso, para que sejam aceitas diante de Deus. Irmãos, sejamos sinceros, quão tremendo é essa revelação para nós. Talvez nunca passasse pela nossa mente tal coisa, que até as nossas orações precisam ser purificadas para chegar diante de Deus com aroma suave, e que no céu existe esse processo para que Deus aceite as nossas orações. Irmão, eu sei que isso nos assusta um pouco, mas ao mesmo tempo nos dá tanta confiança para entender que até aquela oração gaguejante, fraca, ela vai até Deus, e chegando lá, passa por um processo de purificação. Porque como nós estamos vendo aqui, tem um anjo especificamente para esse serviço, para misturar as nossas orações com incenso e aroma suave, e purificá-las, para apresentá-las a Deus perfeitas e puras. Amém, irmãos? Irmãos, isso deve acontecer, porque todas as nossas orações revelam deficiência, estão misturadas com egoísmo e formalismo. Todas as nossas súplicas e expressões de gratidão necessitam ser santificadas e aperfeiçoadas para termos acesso à presença de Deus. Então, irmão, está claro para nós porque as nossas orações não são oferecidas diretamente a Deus aqui nesse texto, mas tem que ser oferecida com incenso, muito incenso, porque eles têm que ser, ou melhor, elas têm que ser purificadas antes de chegarem até Deus. Mas saiba, igreja, que todas as vezes que nós oremos aqui, a apresentação de todas as orações dos santos demonstra unidade, harmonia e força diante do altar de Deus. Agora observe a palavra sobre o altar de ouro aqui, que se acha diante do trono. Vamos lá. Veio um anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer o orações de todos os santos, sobre o altar de ouro. Irmãos, a oração do justo é poderosa e eficaz, diz a Bíblia. Está escrito em Tiago 5,16. Essas orações unificadas, escute isso, sobem perante o trono. Este texto menciona 2 vezes o termo ouro. Esse termo aqui que você está vendo aí, ouro, é para descrever o incensário e o altar. O ouro aqui é uma alusão da perfeição celestial, irmãos. Vou repetir. A palavra aqui, ouro, é uma alusão à perfeição celestial. Versículo 4, vamos lá. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incensário, com as orações dos santos. A fumaça do incenso com as orações dos santos subiu da mão do anjo diante de Deus. Veja, as imperfeições que permeavam as orações dos santos, o que é que aconteceu aqui? Foram removidas, simbolicamente através de perfume e aroma suave diante de Deus, para que as suas intercessões e petições e louvores subissem ao trono de Deus. 5. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Neste contexto, irmãos, as orações dos santos são aperfeiçoadas, e a resposta aos santos, por sua vez, é estarrecedora. Vou repetir. Nesse contexto que acabamos de ver, nossas orações passam pelo processo de quê? Purificação, para que ela chegue a Deus como aroma suave. Mas também, quando ela chega até a Deus, o 5 mostra a resposta de Deus. Olha lá. E o anjo tomou o incensário, a oração, encheu de fogo do altar e atirou na terra. E houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremotos.
Você vai ficar a boca aberta com o que você vai ouvir agora. Se já é tremendo você saber que o céu fica em silêncio quando a igreja ora, se já é tremendo saber que existe um anjo no céu que está purificando, limpando, fazendo agradável a Deus a oração mais fraca que chega lá daqui da terra, agora você vai ficar mais abismado em saber que as nossas orações estão completamente ligadas ao plano absoluto divino de Deus. Eu fiquei, quando eu comecei a entender isso aqui, que as orações da igreja, que Deus age a partir das orações da igreja, aí, irmãos, é onde você percebe quão ligada e tremenda é a congregação dos santos. Nesse contexto, as orações dos santos, como eu disse, foi aperfeiçoada, e a resposta aos santos, por sua vez, é estarrecedora. Aonde é que a resposta é estarrecedora? Aqui, no 5, quando houve trovões, relâmpagos e terremotos na terra, em resposta à oração dos santos. Irmãos, tenho certeza que agora você está entendendo melhor a importância da oração da igreja. Parece que a oração começou a fazer mais sentido depois disso. Eu acho que nós iremos orar mais. Seja gaguejando, fraco, com eloquência, palavras bonitas ou sem eloquência. Você acabou de ver, nem a oração mais bonita da terra, a mais eloquente, como a mais gaguejante, a mais forte, como a mais fraca, todas as duas vai ter que passar por esse anjo aqui, que se encontra para purificar as nossas orações. Veja, a oração mais bonita, eu já fui perguntado sobre isso, mas e aí o modo de orar, pastor? Como é que devo orar? De forma bonita, com palavras bonitas. Tem gente que pensa assim, eu não sei orar, eu queria orar bonito. É mesmo, depois disso você não vai ficar com essa coisa mais. Se ajoelhe e dê seu coração ao Senhor, porque até aquela oração gaguejante, sabe, fraquinha, Deus vai lá, chega diante do anjo, até a mais forte e eloquente, todas as duas têm que passar pelo processo da purificação. Nenhuma é mais santa do que a outra. Todas as duas vai ter que passar por esse anjo aqui, ser purificada, receber um cheiro de aroma suave, para chegar de forma perfeita e agradável ao trono de Deus. Ore mais a partir disso agora, gaguejando mesmo. Ore, fraquinho, ore. Sem saber, fale ao Senhor o que você sente, o que você precisa. Vá lá na sua fraqueza, feche o quarto. Sabe por quê? Porque a sua oração não vai ser desprezada. Ela vai subir até Deus. Não se preocupe com as falhas que você perceber ao decorrer da oração, porque tem um anjo lá no céu exatamente para purificá-las e aperfeiçoá-las diante do altar de Deus. Está vendo, irmãos? Nós não precisamos ter medo de orar. Nós não precisamos ter medo de orar. As nossas orações são muito importantes na história. Veja, digo isso. Se você observar bem o contexto aqui, você vai perceber que Deus age. Escute isso, isso é muito tremendo. Se você observar bem o contexto dessa passagem aqui, é por isso que eu queria ficar aqui, que eu não queria acabar o culto tarde de novo hoje, eu queria corrigir isso e queria fazer a igreja entender isso. Domingo que vem nós começamos nas trombetas. Se você observar bem isso, o texto, você vai perceber que Deus age e envia juízos na terra em resposta às orações da igreja. Amém? Glória a Deus, irmãos. Isso é tremendo. Veja, Deus do céu, como eu disse, isso é impactante. Isso significa que, escute, dentro da história, do plano de Deus, do livro da história da humanidade, que está aqui na mão do Cordeiro, mesmo a igreja na terra, ela está ligada a esse plano. De modo que dentro desse plano está predestinado, decretado por Deus, que Ele vai agir sobre a terra quando a igreja orar. Ou seja, tem coisas que para acontecer, ela só pode acontecer quando a igreja orar. Vou repetir. Esse livro, esse texto e esse versículo está dizendo para nós hoje que tem coisas
na humanidade geral, que só pode acontecer quando a igreja orar. É por isso. Deus só pode fazer quando a igreja orar, porque essa oração está dentro do plano de Deus, de modo que Ele só agirá depois que isso acontecer. Nunca mais desprezaremos as nossas orações, né? Nunca mais despreze a sua oração, irmão. Nunca mais pense que a oração é pouca coisa. Nunca mais pense que a oração não é algo muito importante. Porque Jesus Cristo, como nosso intercessor, é Ele quem aperfeiçoa todas as nossas orações e petições diante do trono de Deus. Nunca mais pense que a oração não terá efeito nenhum. Porque tem, e nós estamos vendo aqui. Vamos de novo ver o versículo 5. Como resposta à oração, as nossas orações, a oração de toda a igreja, de todos os tempos. O 5 é a resposta cabal, solene, clara para a igreja, que as nossas orações têm resposta. Sim, vai lá. E o anjo tocou, e o anjo tomou o incensário, por aqui, irmãos, e encheu de fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Amém? Amém. Você viu aí? Deus respondendo, enviando juízo para a terra, através de nossas. Espero ver alguém dizer que isso não é importante. Está vendo, irmãos? Meu Deus do céu, que livro espetacular é esse? Olha para isso, irmãos. Olha a importância da igreja. Melhor, olhe como a igreja está declarada ao trono de Deus. Às vezes estamos aqui tão baixo, né, comparado ao Deus que está lá no terceiro trono, pastor. Ou melhor, no terceiro céu, corrigido. Nós estamos aqui embaixo, é mesmo, estamos aqui embaixo. Mas a Bíblia faz questão de dizer para você que, mesmo aqui embaixo, a oração da igreja aqui move o céu se move e retorna para a terra os juízos, em favor, em resposta às nossas orações. Bom, se você achar que isso é pouco, não é. Não é. A oração da igreja move os céus e faz que Deus, em resposta delas, envie juízo sobre a terra. Fala a verdade, irmãos. Fale sério. Que privilégio temos com Deus. Por quê? Meu Deus do céu. Não é isso que estamos vendo aqui? Que privilégio temos com Deus. Melhor, que envolvimento a igreja tem no plano soberano, grandioso de Deus. A igreja ora e do céu Deus responde, enviando pragas sobre a terra. É pouco isso. Na verdade, você não sabia que tem tanto envolvimento assim, não. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você orava, mas não tinha convicção. Como você vai orar a partir de hoje, sabendo a minha oração pode mover o céu. As nossas orações estão envolvidas no... Então, quer dizer que o coronavírus, a gripe espanhola, peste negra e tudo o que aconteceu, sim, tudo o que aconteceu na terra tem a ver com as orações dos santos. Todas as pragas que você viu ocorrer é em resposta às orações dos santos. Será que estamos tão longe assim mesmo de Deus como pensávamos? Olha o envolvimento da igreja com Deus. A igreja ora na terra e Deus responde nos céus, enviando praga. Nós nunca ia imaginar, irmão, vamos ser sinceros, que tínhamos tamanho privilégio diante do trono de Deus. Irmãos, bom, é isso que às vezes eu sempre digo, que o cristão é um homem privilegiado mesmo, irmão. Ele tem que andar assim, sempre sorrindo, alegre e contente. Porque olha para isso. Olhe para isso, irmãos. Para que vocês tenham plena convicção do que eu estou dizendo, do nosso envolvimento no plano celestial de Deus, acerca dos juízos que vêm sobre a terra. Como nós estamos envolvidos, nossas orações estão dentro dos decretos de Deus, para as coisas acontecerem na terra. Vou repetir, guarde isso. As nossas orações, como nós estamos envolvidos, as nossas orações estão dentro dos decretos de Deus, para as coisas acontecerem na terra. Eu sei que você pode estar dizendo assim, eu queria ver um texto. A igreja orando e Deus respondendo através da oração. Vamos ler 2 textos agora, que vai deixar claro e nítido isso para nós. Que tem coisas que só, escute isso,
que tem coisas que só podem acontecer na terra depois que a igreja ora. Olhe como depois que a igreja orou, o juízo veio para a terra do Egito em forma de praga. Abra Êxodo aí, por favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso é muito tremendo, irmãos. Muito tremendo. Êxodo. Agora você vai ter plena convicção. Você vai ver acontecendo agora o que eu acabei de dizer. Que tem coisas que só pode acontecer na terra quando a igreja, no céu, quando a igreja ora na terra. Olha lá, Êxodo. Vamos lá, Êxodo capítulo 2, versículo 23. Tem coisas, irmãos, que só pode acontecer aqui. Deus fazer depois que nós oramos. Olha que tremendo isso, viu? Êxodo capítulo 2, versículo 23. Vamos lá. Todos encontrou? Amém? Amém. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão. E por causa dela, foi o que eles fizeram? Clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo orou, não orou? Deus ouviu? Mas vamos ver Deus agindo agora. Deus agindo e dizendo assim, olha, eu lhe chamei aqui, porque eu ouvi a oração dos filhos de Israel. Capítulo 3. Vamos lá. Apacentando Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levantando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Irmãos, olha que a palavra anjo aí está com A maiúsculo. É referência para Cristo, tá? Sempre que você vê anjo do Senhor com A maiúsculo, é referência para o próprio Cristo. O anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Amém? Amém, igreja? Você já sabe depois o que aconteceu, não é? Quantas pragas no Egito? Quantas? 10 pragas no Egito. Tem coisas que só pode acontecer na terra quando a igreja ora. O povo de Israel orou e Deus enviou o quê? Moisés para o Egito. Junto com Moisés veio o quê para o Egito? 10 pragas. Só lhe deu glória. Claro e nítido para nós na Bíblia. Deus respondendo a oração do seu povo e através da oração enviando juízo para a terra do Egito. Volte para Apocalipse. Mais forte dessa passagem de Êxodo é que em uma passagem o rei morre e os filhos de Israel clamam. Na outra, Deus está dizendo a Moisés que ouviu o clamor e desceu para livrá-los. Desceu para livrá-los como? Foi como que Deus livrou? Com pragas, com juízo.
sobre a terra do Egito. Está vendo? Tem coisas que só vai acontecer, só acontece quando a igreja ora. Quando eu falo igreja, é a igreja universal, tá? Lembre que em Cristo somos um. É a igreja de todo mundo que está orando, sempre orando, e Deus sempre respondendo. Louvado seja Deus. Irmãos, voltem para Apocalipse lá. Vamos lá. Vou acabar já a mensagem. Notem que o anjo, junto ao altar, apresenta a Deus as súplicas dos santos. E depois que Deus instrui o anjo a lançar sobre a terra fogo na forma de castigos, os 7 anjos, com as 7 trombetas, começam a emitir os seus sons de advertência. O som das trombetas introduz os juízos divinos na forma de castigo, como foi no Egito, que afeta a terra e o mar, os rios, as fontes das águas, os corpos celestes, o abismo, os adversários de Deus recebem a justa recompensa. Mas isso vai ficar para domingo que vem. Agora eu quero finalizar a mensagem com algumas aplicações finais para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nunca esqueça, a igreja, ou melhor, igreja, que as orações não é apenas um exercício mediativo. Vou repetir, depois dessa pregação tão tremenda, tão bíblica, tão voltada a uma revelação tal, que talvez nós nunca imaginávamos que era tão tremendo assim, que nós éramos tão ligados a Deus assim. Vou repetir, em primeiro lugar, nunca esqueça, a igreja, que as orações não é apenas um exercício mediativo. Nossas orações sobem de fato à presença de Deus. Quando oramos, unimos a Deus no seu governo moral do mundo. Vou repetir, quando oramos, nos unimos a Deus no seu governo moral do mundo. Assim como nós vimos aqui o juízo de Deus vindo ao Egito em resposta ao clamor dos filhos de Israel. Em segundo lugar, observe que as orações do justo provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Vou repetir. Em segundo lugar, observe que as orações dos justos provocam o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Pois o mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a face da terra. Veja aqui rapidinho, só para fazer lembrança. 5 de novo. E o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar. E o atirou para onde? Pois é. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição sobre a terra. As orações da igreja desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Vou repetir. As orações da igreja desatam a vingança de Deus sobre os ímpios. Ficou claro ou não isso lá no Egito? Quando os filhos de Israel orou, Deus trouxe o que para Israel? Ou para o Egito? Vingança. Vingança sobre todo o Egito e Faraó. Terceiro, as orações da igreja aqui no livro de Apocalipse, sendo respondida, prova que o altar e o trono estão muito próximos. Vou repetir. As orações da igreja aqui no livro de Apocalipse, sendo respondida, prova para nós que o altar e o trono estão muito próximos. Vou repetir novamente. Os santos, que o altar da igreja, para ser mais claro para nós, as orações dos santos respondidas prova que o altar da igreja e o trono de Deus estão muito próximos. Irmãos, orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está sentado no trono. O altar e o trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus à medida em que oremos. Eu quero finalizar essa mensagem lendo com vocês a igreja Romanos capítulo 8. Vamos lá? Orar é algo extremamente sério. Quando oramos, estamos nos unindo ao que está sentado no trono. O altar e o trono trabalham juntos. Guarde isso, por favor, irmãos.
O altar e o trono trabalham juntos. Somos cooperadores de Deus à medida em que oremos. Eu quero que vocês gravem essas declarações final. Que nós estamos unidos ao que está sentado no trono. E que o altar e o trono trabalham juntos. Vamos lá, Romanos capítulo 8. E nós acabaremos a mensagem de hoje para a glória do nosso Deus. Romanos 8, 26, irmãos. Eu preciso que toda a igreja leia comigo. Todo mundo encontrou? Deixa só o irmão Lorinaldo encontrar ali, irmãos. Vamos lá? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas... Porque não sabemos orar como? Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente e o Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Amém? Louvado seja Deus, só lhe deu glória. O Espírito Santo sempre está intercedendo por nós.